Bom, vamos falar sobre lógica e dialética agora. Primeiro vamos definir a lógica. Lógica é um estudo das formas válidas de raciocínio e de regras que garantem a coerência dos argumentos. A lógica ela vai investigar como que as conclusões elas podem ser corretamente derivadas a partir das premissas, independentemente do conteúdo, de modo que tem que assegurar clareza, consistência e validade do pensamento. A lógica formal, também chamada de lógica clássica, ela estuda a estrutura dos argumentos, sem considerar ainda em si o seu conteúdo. Ela vai analisar formas válidas de inferência, como no silogismo, focando exclusivamente na relação entre a premissa e a conclusão. A lógica informal, ela vai analisar argumentos do cotidiano, considerando contexto e linguagem. Na lógica informal, se busca identificar as falácias, as ambiguidades e os usos persuasivos da linguagem em situações reais de argumentação. Existe a lógica simbólica, que nós vamos conhecer como lógica matemática, que ela utiliza símbolos para representar proposições e relações lógicas. Ela permite maior precisão na análise dos argumentos, eliminando ambiguidades da linguagem natural. Existe uma coisa chamada lógica de predicados, que ela amplia a lógica posicional ao incluir quantificadores e relações. Ela possibilita analisar as estruturas mais complexas da lógica, como afirmações universais e existenciais, que até então a lógica não se preocupava. A lógica modal, que ela vai estudar as noções de possibilidade e de necessidade. Ela vai introduzir operadores que permitem avaliar aquilo que é necessário, aquilo que é possível ou contingente. A lógica dialética, que ela vai considerar a contradição como elemento do pensamento. Ao invés de excluir as contradições, ela busca compreendê-las como parte do desenvolvimento do conhecimento. É o que em Hegel nós vamos ver como nós temos tese, antítese, que elas vão se chocar e evoluir para uma nova tese. E essa tese por si só, ela só vai ser válida no momento em que ela encontrar uma antítese que choque-se com ela para formar uma nova tese. E esse movimento ele é infinito. Existe a lógica aristotélica, que é o sistema lógico desenvolvido pelo próprio Aristóteles. Baseia-se em categorias, proposições, silogismo, que é o fundamento da lógica ocidental tradicional. Existe a lógica paraconsistente, que admite contradições, desde que essas contradições não comprometam o sistema lógico. Permite trabalhar com informações que são inconsistentes, sem que todo o sistema se torne inválido. Existe a lógica intuicionista, que rejeita o princípio do terceiro excluído, em certos casos. Considera que uma proposição só é verdadeira se ela puder ser demonstrada. Se não puder ser demonstrada, ela não é válida. A lógica fuse, também chamada de lógica difusa, ela vai trabalhar com graus de verdade entre verdadeiro e falso. Ela é utilizada em sistemas que lidam com incerteza e variações graduais.
E a última lógica, a lógica deôntica, que ela estuda as normas, os deveres e as permissões. Ela aplica-se em análise de sistemas éticos e jurídicos, por exemplo. E vamos falar da dialética, então. Né? A dialética ela é um método de investigação filosófica baseado na oposição e no confronto de ideias. Que eu falei antes de Hegel. Tese, antítese, elas se confrontam para virar uma nova tese, que a gente chama de síntese, que é a nova tese. Ela vai buscar o desenvolvimento do conhecimento por meio do diálogo dialético, da contradição e da superação de proposições iniciais. O que é a superação de proposições iniciais? Nós temos a tese, nós temos a antítese. Elas se chocam virando uma nova tese. Essas proposições já estão superadas. Essa nova tese precisa encontrar uma nova antítese, que no choque vai virar uma nova síntese, né? Que elimina as proposições anteriores, uma nova antítese para a nova tese, que vai virar uma nova síntese. E assim o processo vai infinitamente. Existe a dialética socrática, que é o método que Sócrates fez baseado no diálogo, que consiste em questionamentos sucessivos que vão levar à revisão de crenças e à busca de definições mais precisas. Existe a dialética platônica, né? Obviamente o nome já deixa claro que foi desenvolvido por Platão como caminho para o conhecimento das ideias. Ele utiliza o diálogo para elevar o pensamento do mundo sensível até o mundo inteligível. A dialética aristotélica, né, que é uma forma de argumentação que é baseada em opiniões prováveis, diferente da lógica formal. A lógica aristotélica ela vai trabalhar somente com aquilo que for verossímil com o debate filosófico. A dialética estoica, né, parte da filosofia dos estoicos, ela é voltada à análise da linguagem e do raciocínio. Ela contribui para o desenvolvimento da lógica proposicional. Existe a lógica medieval, que é uma lógica estoica. Eu não vou perder muito tempo falando sobre a bobajada do estoicismo, da escolástica, né? A lógica medieval, que é a lógica escolástica, ela procura conciliar fé e razão. Quando tu bota fé, já não faz mais filosofia. Vamos combinar com isso. No momento em que você bota algo que você não permite questionar o ponto maior, então já não se faz mais filosofia. Então, falar de escolástica é bobagem. Uma bobagem empurrada durante séculos pela igreja, né? Mas que nem por isso deixa de ser uma grande mentira na filosofia. Existe a dialética transcendental, que não tem porcaria nenhuma a ver com esoterismo, é um conceito desenvolvido por Immanuel Kant. Né? Ela refere-se às ilusões da razão ao ultrapassar os limites da experiência possível. A dialética hegeliana, que é a dialética mais conhecida, né, entre os filósofos, que é baseado na tese, antítese e síntese, que eu falei já 2 vezes nesse mesmo vídeo. Compreende a realidade como um processo dinâmico de desenvolvimento por meio de contradições. E quando a gente fala em processo dinâmico, a gente fala em um processo infinito. O dinamismo pressupõe na filosofia algo que seja infinito. Tem a dialética materialista, que é marxista, que aplica a ideia da dialética à realidade material e histórica, enfatizando as contradições sociais e econômicas, mas é pegar Hegel e fazer uma bobajada política para distorcer, vale tanto ou menos quanto aquela porcaria da escolástica.
Existe a dialética negativa, né, proposta de Adorno, né, que ela critica a ideia de uma síntese total. Para a dialética negativa não existe uma síntese que seja total. Ela mantém a contradição como o elemento permanente. E, por fim, uma dialética existencial relacionada à filosofia existencialista, que ela analisa os conflitos e as tensões da existência humana concreta. Aquilo que nos incomoda existencialmente é o que vai ser analisado, é o que vai ser discutido. E por que eu falei sobre lógica e sobre dialética? Porque são os dois pontos que basicamente norteiam toda a filosofia. Ou tu está dentro de um pensamento dialético, ou tu está dentro de um pensamento lógico.